Então, estamos aqui hoje com o editor da revista Farolete, Giovanni Rodrigues, e com o Andrés Brusoni. Como a gente já conhece o Giovanni, vamos passar aqui para o Andrés. Você pode se apresentar, Andrés? Sim, claro, Maíra. Muito obrigado, boa noite. Então, eu sou Andrés Brusoni. Eu brinco que eu sou brasileiro nascido na Argentina, mas não acredito muito nisso, tá? Eu gosto de falar com meu amigo editor e filósofo, porque a edição é uma das atividades que eu achei sempre mais interessantes, mais desafiadoras, ricas, né? Eu trabalhei muitos anos como editor em revistas um pouco diferentes do Farolete. Por exemplo, Caras, tá? Então, o que tem de comum entre editar uma revista como a Caras, editar uma revista como a Contigo, ou a Playboy, que também fui editor da Playboy, e editar o Farolete? Isso me intriga um pouco. E eu vejo vários paralelismos, tá? Eu acho que quando alguém decide lançar uma revista, está fazendo um exercício de ousadia, de coragem e de inconsciência, né? Acho que precisa ser muito ousado para fazer uma coisa dessa aí. Ainda mais em um tema um campo tão pouco evidente como é o da filosofia, e uma filosofia que busca encontrar caminhos novos, né? Isso desperta minha admiração, minha curiosidade. Eu vou manter a modéstia na hora de aplicar suas palavras com relação à ousadia e à coragem, porque me parece muito natural, na verdade, o empreendimento. Eu acho, inclusive, que eu trato talvez fique muito filosófico isso logo de largada, assim, né, falar, mas eu acho que, eu digo para os meus alunos muito insistentemente, a gente vive numa época em que é difícil oferecer um propósito que para as nossas vidas que ultrapassem a nossa individualidade, né? Porque nós vivemos, normalmente, no século XXI, para eu conseguir os meus objetivos, para alcançar o meu prazer, para eu cuidar da minha família. Então, o pronome possessivo está sempre posto ali, né? Mas eu ainda sou um afiliado de uma ideia mais antiga que tenta encontrar propósitos mais universais para a existência, né? E eu não tenho a menor dúvida de que uma certa perspectiva diante do conhecimento, né, e o conhecimento ele mesmo são um propósito em si mesmo. Ou a gente pode justificar a busca pelo conhecimento como propósito. E eu acho que isso falar a respeito disso tem interesse político no sentido mais trivial possível, né? Talvez fosse melhor dizer ético, porque a gente espalha uma certa visão de mundo, um certo jeito de estar no mundo que é mais bonito. Então, difundir a filosofia para mim a coisa mais natural que tem. Eu posso não estar à altura da tarefa, e na maioria das vezes eu não estou à altura da tarefa, mas o ímpeto é o mais natural possível. Que eu acho, de verdade, extremamente interessante conversar com o editor de uma revista hoje, e de uma revista tão pouco, para mim, tão inesperada, tá? Porque eu conheço as revistas acadêmicas mais formais, de filosofia e tal, que tem todo um ritual, uma liturgia, né? Que é muito diferente da Farolete. Eu conheço outras revistas que são dessa outra vida antes da filosofia, para mim, que tem uma missão essencialmente comercial, né? E o Farolete é um bicho meio estranho para mim. E eu acho, ao mesmo tempo, quando eu brinquei com a questão da coragem e da ousadia, eu fui um pouco brincadeira, mas também é no sentido da admiração. Assim, eu disse para vocês, eu trabalhei como editor, eu fui jornalista, e uns 16 anos atrás, ou 17 anos atrás, eu comecei a trilhar o caminho da filosofia junto com o Giovanni, né? A gente se encontrou ali nesses primórdios, né? E desde então eu concordo contigo, a gente tem um jeito natural de encarar o mundo, de olhar para o mundo, de contar o mundo e se relacionar com o mundo. Então, eu acho que, assim, além da admiração,
eu acho que tem uma coisa de profundo respeito e de curiosidade sobre a vida que o Farolete pode ter. Eu sempre achei muito interessante, e não sei se eu posso te fazer uma pergunta agora, Maíra, pelo amor de Deus, me segura, tá? Que eu posso ser um pouco selvagem, mas... Vamos lá, vamos lá. Eu acho que quem pensa uma revista, quem lança uma revista, quem coloca uma revista no mundo, está, de alguma maneira, fazendo objetivos, levando para fora de si algo que é da ordem da imaginação e da fantasia, né? E eu sempre admirava essa capacidade de transformar uma coisa que está aí, que é uma objetividade, né? Que saiu para o mundo. E já isso aí lindo. E quando eu vejo o Farolete, eu vejo o Giovanni refletido no que é o Farolete. Então, não sei como é para vocês, não sei como para você, Giovanni, não sei, Maíra, se você vê desse jeito também. Não, sem dúvida. A primeira conversa que eu tive com o Giovanni, primeiríssima também lá na filosofia, eu me lembro o local, ali entre os prédios da filosofia e da letras. Ele me conta, eu não tinha lido o livro do Paulo Arantes, embora eu tivesse ele em casa, porque meu pai fez também faculdade de filosofia lá da USP. Ele me conta que a maneira como a gente estava estudando filosofia ali era apenas uma maneira de ver as coisas, né? Que não era esperado, não foi esperado na criação do departamento de filosofia que nós produzíssemos pensamento, os estudantes de filosofia. Então, o Giovanni meio que me catequizou para um pensamento próprio. Então, eu devo isso a ele, e também, e por conta disso, né, o aceite para escrever na revista foi imediato, né? É um projeto que eu acho que é de longa data, ele não aconteceu de uma hora para outra. Tem uma concepção de filosofia, de como ela é feita no Brasil, de como ela deveria ser feita, tem muita coisa, né? Então, eu queria que o Giovanni também, aproveitando aí o gancho do que o Andrés falou, eu queria que o Giovanni comentasse um pouco isso. Tem exatamente isso. Logo no editorial do Farolete, logo no começo dele, está escrito lá que a gente precisa abandonar uma certa modéstia, né? Eu assumi a modéstia quando o Andrés ia falar de coragem e audácia, mas é uma audácia que, para quem não é filósofo, é muito estranha se chamar de filósofo. E nós fomos ensinados a isso, explicitamente, né? A não nos colocar no lugar de pensadores. Nós nos colocamos no lugar de discípulos, de aprendizes, de iniciantes, e o que é pior de tudo, né? Como repetidores de textos. E os argumentos para isso, se aparecem, porque normalmente eles não aparecem, é quase que um acordo tácito entre os filósofos, entre aspas, né? Que o acordo tácito aqui a gente não é bom o suficiente para isso, né? E, num certo sentido, falar de pensamento próprio soa levemente arrogante mesmo, né? O meu próprio pensamento, o meu sistema filosófico. Mas, se a gente conseguir tirar o peso que essas palavras têm e simplesmente ficar com a disposição que sobra disso, que é pensar livremente, né? Buscar expressar como um autor um certo corpo de pensamento, então eu acho que a gente chega em lugares melhores. E eu acho que, como uma comunidade de pensadores que existe no Brasil, a gente tem muito a ganhar com isso. Talvez, assim, isso não chega a ser ainda uma concepção de filosofia, mas uma concepção certamente a respeito do que é ser filósofo, né? A revista ganha realidade quando ela é realidade para outras pessoas que estão trabalhando juntos, né? E que começam a compartilhar de uma certa imaginação e estão com o seu pensamento, seus esforços todos voltados para um único lugar. Aí o negócio ganha materialidade. Só que daí o que acontece nesse momento? Ela já não é mais aquilo que eu tinha imaginado, né? Ela vai necessariamente subverter
quer dizer, não é como se eu pudesse transplantar da minha imaginação para a realidade, tá ali eu vejo e falar, tá aí a minha realização. A realização é o projeto se tornar coletivo, né? Assim, ainda que haja uma linha editorial e ainda que eu exerça ainda uma função bastante centralizadora na revista, está longe de ser minha. O fato de que tem autores escrevendo tão intimamente, tão pessoalmente, contribuindo com tantas ideias tão únicas, né? Não há um sentido em que a única coisa que eu tenho de centralizador na revista é o fato de que eu passei por todos esses textos, né? E eu acho que a revista, justamente, o que tem o Farolete, como as revistas comerciais, como as revistas acadêmicas, justamente andam entre essa individualidade do autor do gesto e a pluralidade dos seus autores e dos seus leitores. E eu acho que isso aí é extremamente bonito. Porque o que é uma revista? Eu sempre pensei, e isso eu estou falando agora de revistas comerciais, e acho que vale também para o Farolete, numa revista como um contrato. Uma revista é um acordo entre pessoas que escrevem, editam, pessoas que leem e acompanham. Então, você espera alguma coisa dessa revista. Então, você, como editor, e acho que aí tem uma coisa interessante, onde essa centralidade é necessária, é como se fosse um maestro, né? Você está garantindo esse contrato, você é o garante desse contrato. Não sei se você sente desse jeito. Esse papel, né, que eu acho que é um papel de escolhas, né, é um papel que é cotidiano nesse sentido para todos nós, né, nós escolhemos e valoramos coisas de formas diferentes, e isso é o que, de certa maneira, garante a nossa individualidade. Quando você tem um trabalho coletivo sendo orquestrado, o que é isso também, né? É uma inserção de uma individualidade no mundo que, claro, que vai ali coexistir com outras individualidades, mas que tem um trabalho, né? Não dá para dizer que um editor não tem esse trabalho, que é um trabalho de dizer o que é bom, o que presta, né? O que não presta, o que é um crivo, né? É um conjunto de critérios que está expresso ali naquele indivíduo e que por causa dessa, e por concordarmos com esses critérios, resolvemos também escrever para essa revista. Então, assim, não dá para excluir a pessoa da própria revista, né? Eu concordo nesse sentido com o Andrés, que é um trabalho grande, é um trabalho individual, é um trabalho autoral também, trabalho de edição. Mas é um trabalho, é isso que eu queria puxar aqui para quem estiver escutando e pensar o que eu tenho a ver com o editor, né? Porque no nosso cotidiano nós temos essas escolhas, né? Como é que para onde a nossa vida vai fluir? De que maneira qual é o sentido? Qual é o ponto B para o qual eu tenho que me deslocar? Então, de que maneira que dá para fazer uma analogia entre o editor e as nossas próprias existências? O editor de existências, né? Pois é, a gente conversou sobre isso, né, Mayra? Especificamente, a gente conversou a gente estava falando a respeito do texto de um autor do Farolete, o Danilo, em que ele apresenta uma metáfora, uma ideia, uma invenção, uma ficção muito bonita de uma biblioteca da graça. Um certo autor que ele encontrou aleatoriamente que fala de uma biblioteca em que não há edição, né? Não é nesses termos que ele coloca, mas imagina que todo mundo possa expressar tudo o que queira expressar, sem nenhum filtro, sem a censura de alguém que escolhe e diz o que é bom, o que é ruim, e isso é colocado nessa biblioteca da graça, um texto antigo, uma ideia antiga, e, portanto, antes das redes sociais, né? E na minha concepção, e a gente discutiu um pouco isso, e talvez a ideia de uma revista esteja ligada a essa minha convicção, eu acho que é preciso valorar, escolher, selecionar, né?
E eu acho que o papel do editor, ele é muito próximo ao papel de um curador de arte, por exemplo. Ou para falar em outros termos, ele é muito próximo de um enólogo ou um sommelier, vocês entendem? Alguém que seja capaz de, ou para aqueles gourmands que escrevem blogs de gastronomia e te dizem, olha, não vai ali naquele lá, porque eles fazem um steak tartar que tem gosto de mostarda demais, e aí estraga o seu paladar. Eu comi 2 steak tartar na vida, você entende? E aí, se eu quero comer um bom steak tartar, não tem porque eu não ouvir a voz desse cara, supondo que eu conheça, que eu respeite minimamente, que eu, né, e essa suposição é difícil, né, mas o editor é parecido, né, e eu acho que a falta de edição nas redes sociais, que eu acho linda a ideia, né, de uma expansão completamente livre de todas as ideias. Mas é uma daquelas ideias que tem tem o seu lado negro como a lua, né? O lado escuro dessa ideia bonita é o fato de que nós estamos o tempo todo expostos a ideias de valor baixo, simplesmente. Coisas desinteressantes, coisas estupidificantes, sem contar muitos dos impasses políticos que a gente vive agora, a gente precisa lidar com eles e não sabemos exatamente como, porque a falta de um filtro é justamente o que permite que todo tipo de barbaridade e falsidade apareça nas nossas vidas como se fossem verdade. Bom, fui muito longe, né? Mas como é que isso impacta a ideia de uma revista de filosofia especificamente, né? Então, a filosofia é um treco difícil, é um treco normalmente afastado da gente, a gente não acessa a filosofia, né? Quer dizer, a gente acessou, né? Mas com quanta dificuldade, gente, com tanto sofrimento, com quantas horas mal dormidas em cima de livros, né? Eu não posso usar a metáfora da vela, porque a gente não passou por isso, né? Mas é muito bonito, né? Aquelas horas que eu li, iluminado por velas, aqueles livros incompreensíveis, né? Eu convido as pessoas que estão ouvindo aqui a nossa entrevista que peguem a fenomenologia do espírito do Hegel e tenta ver o que acontece. Veja, né? Aí você pegou pesado, Giovanni. Fenomenologia do espírito não dá. Tá? Mas foi meio assim a minha introdução à filosofia, sabe? Eu fui jogado aos livros, né? E é lógico, eu tive a sorte de, no meio do caminho, encontrar curadores, né? Encontrar auxílio e guia e parceiros, né? E é mais ou menos isso que eu acho que uma edição filosófica pode fazer, né? Oferecer aberturas, caminhos, passagens, modos de acesso, nunca como um fim, né? Nunca como... Isso que é importante, nunca como um interdito, dizendo, ó, não leiam isso e leiam isso, mas como um modo de sugerir, começa por aqui, né? Veja essas coisas e veja se não te interessa. Giovanni, só porque ficou uma parte da minha pergunta sem resposta, você falou que tinha ido muito longe, mas para mim você não foi longe o suficiente, que é fazer essa comparação, né? O que eu, que não estudei filosofia, eu que não sou um editor, eu que estou escutando aqui o seu podcast ou assistindo esse vídeo, tenho a ver com o trabalho que o Giovanni está realizando. De que maneira que o trabalho de curadoria e de valoração, e o que está acontecendo no Farolete, está de alguma maneira, ou pode estar acontecendo na minha vida agora? Então, veja, você mesmo colocou a pergunta em termos de valoração, né? E a valoração se põe em termos de preferência, e eu posso perguntar, quando eu estou perguntando qual é o valor de alguém, eu posso dizer, o que você considera mais importante na sua vida? E a pessoa vai dizer alguma coisa e isso vai ser o seu valor, né? A entrevista começou comigo dizendo o que eu acho que é o mais importante na vida humana, né? Para aqueles que não se lembram, né, da origem do termo filosofia, a filosofia é a amizade ou o amor à sabedoria ou ao conhecimento, né? Então, a filosofia é um valor, né?
É um valor no sentido de que é essa minha destinação, é essa minha motivação, é isso que eu prefiro quando eu tenho dúvidas a respeito de como me conduzir, né? E nesse sentido a filosofia é um modo de vida também, né? E as pessoas, assim, está tudo à disposição de todo mundo, mas esse modo filosófico de viver, né? Ou seja, né, por que isso seria importante para a vida das outras pessoas? Simplesmente porque a filosofia oferece automaticamente um modo de viver, né? Que não é um só, hein, gente, evidentemente, mas como está lá no editorial da nossa revista, os filósofos concordam, mais ou menos, com proposições muito gerais que fazem com que a gente possa falar, existe um negócio que é a filosofia, que é o amor à sabedoria, que determina um certo tipo de vida. E eu gostaria muito de fazer disso um modo de conversar com todo mundo. E daí a revista, né? É lógico, a gente tem muito que crescer e melhorar e entender a respeito de como nos tornarmos mais acessíveis, né? E esse tem sido, nesses 2 meses de intensa atividade, na verdade, são 5 meses, né? A gente está 2 meses publicados, né? Mas são 5 meses já de trabalho, foram 3 meses de gestação, de um longo trabalho de bastidor, né? E o que a gente está aprendendo ao errar, né? Como a gente consegue se mostrar, ser atraente. O Maquiavel dizia que a verdade é uma mulher, ela gosta de ser conquistada, e isso é extremamente machista para os nossos tempos, mas a gente pode dizer assim, a filosofia é alguém que não sabe ser atraente, né? Não consegue atrair os olhares de homens e mulheres que possam se apaixonar por ela, né? A não ser que eles já estejam apaixonados, né? Mas o que é uma convicção minha, a filosofia é essencialmente apaixonante, desde que a gente a vista use as cores certas, né? As joias certas, a indumentária. O Vinícius vai gostar dessa metáfora. Mas deixa eu entender uma coisa, Giovanni. Não sei se você concorda com essa minha definição de que uma revista é um contrato entre pessoas que escrevem e editam e pessoas que leem e acompanham. Se você estiver de acordo com isso aí, o que esse contrato diz? O que me dá a esperar, usando Kant, o que me dá a esperar quando eu abro uma página do Farolete? O que eu vou encontrar e o que eu não vou encontrar? Num certo sentido, o Farolete ele é um contrato, mas ele ainda não é um contrato com seus leitores, né? Ele é um contrato entre os seus autores. E o que significa isso, né? Significa que a revista Farolete ela se apresenta como um espaço de expressão autoral de gente que pensa parecido em relação ao que é a filosofia e o que a filosofia pode fazer, né? Então, ali é aí que se realizam os acordos. É ali que se realiza, na verdade, a própria expressão da revista, né? E os leitores, eles são evidentemente preciosos e bem-vindos, e em última instância, nós queremos que esse acordo entre autores se expanda até englobar o máximo possível de gente. Mas esse leitor, por enquanto, ele não é um público identificável, né? A gente quer amantes da filosofia e a gente quer tornar a filosofia amável, né? Mas eu não sei exatamente quem é esse cara, então eu não sei como contratá-lo, sabe? Por isso a ênfase tão grande nos acordos com os autores e na criação de um certo espaço que é a revista, onde circulem essas pessoas, discutem, falem e criem, né? Agora, eu disse para você, eu acho que tem um problema aí, você me falou a respeito disso muito cedo, quando eu te apresentei o projeto, né?
é muito difícil que uma revista se sustente quando ela não tem clareza a respeito de quem é o seu leitor. E a minha proposta arrogante, para variar, é que, e se nós simplesmente criássemos esse público leitor, né? E se nós não tentássemos nos moldar a um certo tipo de leitor, mas que nós criássemos um tipo de consistência nos nossos modos de escrever e pensar e nos expressar, que mais tarde a gente vai encontrando gente que esteja disposta a seguir nosso estilo, por assim dizer. E então é essa busca, que a gente consiga criar um espaço que seja isso, assim, que o cara tenha, ele seja convidado a fazer isso, e saiba mais ou menos o que esperar, e tenha os prazeres da leitura, né, e da filosofia. Vou fazer uma tréplica aí, Giovanni, na verdade, respondendo a tua resposta. Eu acho que o que eu falei naquela nossa conversa, que eu lembro dessa conversa, que foi muito, muito interessante para mim, foi que eu não conhecia nenhuma revista que tivesse dado certo sem ter uma ideia muito clara de para que ela veio ao mundo. Não necessariamente de quem é o seu leitor. Que é bem diferente. E eu acho que você tem bastante clareza sobre o que o Farolete é. E talvez o que você esteja fazendo seja, olha, isso aqui é o que a gente, esse coletivo de autores, temos para oferecer. Temos uma certa visão do que é a filosofia, temos paixão pela escrita, temos paixão pela comunicação, paixão pelas ideias, pelo saber, buscamos essa amizade com o saber, e estamos colocando aqui, leitor, leitora, veja você, eu não vou me submeter a seu gosto, eu vou te convidar para você participar desse meu banquete. Então, Giovanni, no editorial da revista, você fala que o filosofar tem a ver com um certo jeito de pensar, né, um certo jeito de escrever, e também com um certo jeito de se comportar diante da existência. E eu queria te perguntar como que essas coisas estão relacionadas, né? O pensar, o escrever, a maneira de encarar a própria vida. Então, isso é um problema que parece estranho, eu acho, que para quem não está acostumado a pensar na escrita como um modo de existência, né? Mas ela pode ser, e a gente quer também falar um pouquinho a respeito disso, né? Por exemplo, veja só um caso muito particular mesmo, privado. É muito fácil você ver o que aconteceu no meu dia. Se eu estou ranzinza no final do dia, é porque eu escrevi pouco ou nada, né? Se eu estou feliz no final do dia, é porque eu escrevi. E assim, gente, eu vou falar isso em público na internet, mas eu sou provavelmente a pessoa mais narcisista com os próprios textos que já existiu. Eu leio, releio, eu guardo os meus textos, eu fico lá, se eu estivesse diante do espelho. Eu adoro me ler, né? E, quer dizer, isso dá uma disposição, né? É um amor por si, sem dúvida, narcísico, mas é um amor também pela expressão. E tem uma outra coisa também. Essa outra coisa que aparece no nosso editorial, que é assim... ser filósofo não significa e ter um pensamento próprio e ser autêntico, etc. Isso não significa que a gente não olha com veneração, espanto e admiração para os grandes filósofos e filósofas do passado, né? Muito pelo contrário, né? Significa, na verdade, que nós continuamos uma tradição que começou há 2.600 anos e que nós somos... orgulhosos herdeiros dessa tradição. Como nós temos acesso a ela? Somente pela escrita, né? Então, assim, a maneira de se colocar filosoficamente, né, ela foi apresentada para nós. Pense a respeito do que é um texto como a Apologia do Sócrates, por exemplo, que é um texto fundador desse modo de existência, né, que é o momento em que
o Sócrates diz para a gente o que é a busca dele, né? Lembra, a filosofia é uma busca, né? Assim como o amor, ele próprio vai definir mais tarde, o Platão faz com que ele defina mais tarde o amor como essa busca, né? Sempre o amor como essa falta que precisa ser preenchida, né? A filosofia também é esse amor. E o amor é a filosofia, né? Pro Sócrates, né? Pro Sócrates do banquete. Então, como é que eu tive acesso a isso, gente? Se não, a partir daquele texto lindo do Platão, lindo, maravilhoso, que parece que foi escrito para ser decorado, sabe? Só que ele não pode ser... É muito difícil você conseguir transcrever aquilo em oralidade, né? A gente está tentando fazer isso aqui, né? Mas o momento fundador da nossa relação com a filosofia é a escrita. Então é natural que a gente volte para ela o tempo todo como parâmetro, o modelo, o jeito certo de fazer, né? Ainda que por muitos momentos, como professor, né, eu me sinta tentado a dizer, não, a filosofia acontece na oralidade, né, no momento da espontaneidade, no momento que eu faço acontecer alguma coisa na comunidade com os outros, que era a maneira como Sócrates pensava. Sócrates não escrevia, né? Mas, para a nossa tradição, o texto se tornou o parâmetro da filosofia, e pensar por escrito se tornou o paradigma da filosofia, né? É lógico, tem muita discussão a respeito disso, muita filosofia a respeito disso, tem gente que discorda profundamente, gente muito boa que discorda profundamente a respeito dessa minha maneira de descrever a relação entre filosofia e escrita, né? Mas quando a gente faz uma revista de filosofia, essa revista é escrita, a gente volta à nossa casa, ao nosso lar, né? Como diria um outro filósofo alemão importante. E assim, isso que a gente está fazendo agora, para mim, é só uma maneira de convidar as pessoas a ir para o texto. Todas as lives, todas as entrevistas, para mim, assim, eu me divirto muito fazendo isso, né? Mas para mim isso é tudo como se fossem plaquinhas de sinalização que dizem, ó, você vai encontrar a coisa mesma, né? Lá no farolete.com, né, .br. Então, Giovanni, vou te fazer agora uma pergunta que eu fiz pro Danilo. Vamos ver se você responde de uma maneira diferente, né? Pro Danilo, aliás, ele escreve isso no final do primeiro texto dele, O Segredo de Certos Escritores. Ele diz que a escrita é algo que acontece, que é uma necessidade física, quase. E ele não relaciona isso, ele fala, pode existir algo do gênero, mas eu não preciso pensar assim. Eu não preciso pensar que a escrita seja algo terapêutico, né? Então, por exemplo, né, como a gente fala, quem canta seus males espanta, né? Você falou, se eu cheguei no final do dia ranzinza é porque eu não escrevi. Então, você entende isso que de alguma maneira seja curativo, ou que a necessidade, então, porque pelo que você estava falando, né, é uma necessidade de entrar em contato com uma tradição, de se colocar frente a uma tradição, ou seria o quê? Por exemplo, a Hannah Arendt diz que ela escreve para pensar, né? Ela usa aquele momento não para expressar, não para comunicar. Ela usa aquele momento para ela própria colocar em ordem o que ela pensa. Então, assim, de que maneira você acha que se dá essa sua relação com a escrita e um pouco da filosofia do escrever, né? Eu não sinto a necessidade fisiológica de escrever, né? Isso é uma característica de certos autores, talvez seja o segredo de certos autores, mas não é assim que eu me relaciono com a escrita. E a minha relação com a escrita é muito parecida com essa que você citou, como da Hannah Arendt, não conhecia essa confissão dela. Mas, para mim, funciona assim, vejam, por exemplo... Desculpa, aliás, essa confissão se deu numa entrevista. Só para constar aqui que nós estamos nesse momento também. Então, assim, a minha escrita, ela sempre me surpreende. Eu nunca sei, assim, eu sempre me preocupo muito em saber por onde eu vou passar e onde eu quero chegar, né?
o problema é que, ou a beleza, né, é que o caminho até lá, ele tem que ser preenchido de alguma maneira que não estava prevista, né? Então, os caminhos do pensamento que me levam do ponto A ao ponto B, eles reconfiguram completamente o ponto B. Então, no meu texto, por exemplo, que eu escrevi, o único que foi publicado até agora, da minha coluna, que chama No Princípio era o Caos, né? Eu sabia que a primeira palavra do meu texto seria Deus, e a última palavra do meu texto seria caos, né? E essa era a passagem que eu queria fazer, né? E tem muitos intermediários entre isso, né? Eu conheço os intermediários também. É como se Deus fosse o ponto A, caos fosse o ponto F, e eu tivesse que passar por B, C, D e E antes de chegar lá, né? Agora, quando eu cheguei lá no F, a minha própria... o fato de que eu chegue lá para uma certa perspectiva e tal, me reconfigurou para mim o caos, né? E essa é uma das belezas da escrita, né? Isso me deixa até um pouco desconfiado a respeito da minha capacidade para produzir boa filosofia. Porque ela é tão ocasional, sabe? Ela é muito menos o que eu digo do que um certo patos, né? Uma certa vivência, uma certa possessão, né? O Sócrates era o cara que falava do modo como ele encontrava a verdade, quando ele não sabia, quando ele estava perdido, ele era tomado por um daimon, né? Um certo espírito que o guiava, né? Não é dessa maneira como eu penso, mas é como se a filosofia tivesse um espírito, né? É como se a filosofia tivesse... Para os alemães, para os sociólogos alemães do começo do século XX, o que era o espírito? Ou para o Hegel mesmo, no começo do século XIX, né? O que era o espírito? Era um certo conjunto de modos de ser, um certo conjunto de valores, a cultura ela mesma. A filosofia é essa cultura que não me diz o que eu vou dizer, né? Quais são as minhas verdades filosóficas, quais são as teses que eu vou apresentar em filosofia, mas ela me orienta para um certo jeito de escrever e um certo jeito de elaborar os problemas, né? É super frustrante isso para quem busca a verdade, né? Mas ela é tão recompensador quando você coloca a caneta de lado depois de ter escrito e diz: eu fiz isso, gente. E por isso eu sou tão narcisista com meus textos, né? Eu disse, eu fiz isso, tá aí. Né? E essa é a alegria no final do dia, você percebe? Essa é a alegria no final do dia, de eu ter vivido aquilo que eu gostaria de viver, né? Ou ser aquilo que eu gostaria de ser. Né? Que você disse que o Farolete o público leitor do Farolete são autores, né? E que ali não necessariamente você está se importando com quem vai ler, ou de comunicar alguma coisa. É claro que existe um horizonte, né? Mas eu me lembro muito bem, na nossa primeira conversa sobre o Farolete, a ideia é: escreva, vamos escrever, vamos finalmente ter um motivo para escrever. Nós todos amamos isso, amamos ler, amamos escrever, então simplesmente vamos fazer isso. A gente não tem muita ideia de como isso vai soar, de se vai comunicar alguma coisa, né? Então, eu acho que tem muito a ver com a maneira como você se posiciona em relação à escrita, né? É algo que te deixa feliz, é algo que faz, que te ajuda a pensar, né? Te ajuda a elaborar melhor as suas próprias ideias, que te surpreende. Então, era só isso que eu queria comentar, André. É bem legal, e eu acho que, assim, eu queria pegar um pouco a deixa do Giovanni, que falou muitas palavras muito importantes, né? Falou de tradição, falou de oralidade escrita, falou de amor, falou de arte, trouxe aqui na conversa gente muito grande, né? Eu queria penso no Farolete como parte de um prédio, uma construção coletiva que eu vejo, assim que eu vejo a filosofia. Eu vejo a filosofia como uma construção de muita gente
com muitas dimensões, em muitos modos diferentes, onde a contribuição do especialista, a contribuição do líder pensador, a contribuição do selvagem que vem e quebra as coisas, vão sedimentando, né? Eu acho muito bonita a tradição, no sentido de... Você falou também em veneração, em espanto e admiração pelos grandes filósofos, né? Quando a gente vê o prédio que esse povo todo vem construindo há séculos, e quando a gente pede autorização para entrar aí, participar da construção, há essa liturgia, há essa veneração, né? Estamos junto com gente muito grande. Mas o grande mesmo é o prédio. E as revistas? E essas construções coletivas, onde um grupo de amigos, que em definitiva é isso, né? Um grupo de pessoas que estamos juntas porque gostamos de alguma coisa em comum, somos amigos, né? Contribuímos para colocar algum tijolo, uma pedrinha, um ornamento nesse edifício. Eu acho isso muito bonito. Acho que isso dá muito valor. E me parece que isso aí apela para uma coisa que também está presente no que a gente está conversando, que é o indivíduo e os outros. Aquele que escreve, e quando a Hannah Arendt fala de ele escreve para pensar, por quê? Porque ele está tomando coisas que estão aí, o Jung falaria em inconsciente coletivo, entendeu? Que estão ali à disposição, a gente pensa a partir desses elementos, faz a própria construção e devolve para o mundo. E esse devolver para o mundo é se colocar junto com os outros. Eu acho isso muito bonito. E acho que uma revista como Farolete tem como vocação isso. É juntar subjetividades e criar pontes. E estabelecer essas circulações de ideias e de subjetividades. E de amor, em definitiva, né? Que é isso que a gente está fazendo. É uma circulação do amor, né? No fim das contas, eu acho que se a revista, o Farolete, acabar se tornando algo que mereça ser lembrada, né, é porque ela conseguiu fazer como uma salinha, uma saletinha desse edifício. Né? E isso se faz coletivamente. Né? E isso se faz, na verdade, eu acho, a partir como você disse, né, de uma certa relação entre o si e o outro. Né? O Emerson, o grande filósofo americano do século XIX, ele diz eu não me lembro qual dos ensaios ele diz isso, mas é a epígrafe de um livro do grande filósofo americano do século XX, o Stanley Cavell, né? Que a frase é assim: não é a instrução o que eu quero dos outros, é provocação. Né? E isso pode ter um certo tom polêmico, de briguento, de não, eu sou eu, mas muito pelo contrário. A ideia é que o Emerson, assim como o Nietzsche, eles tinham uma ideia de individualidade muito bem estabelecida. Né? A ideia de que cada indivíduo ele tá inscrito sobre uma pedra de granito e ele se desenvolve a partir disso e a mudança desse indivíduo não muda muito. Né? Quer dizer, esse cara não muda muito, ele tem as suas idiosincrasias e elas se expressam de maneiras diferentes. Né? Mas para que eu possa me manifestar, eu preciso ser o tempo todo incitado a isso. Né? Então, quando eu me coloco, é uma necessidade minha também estar com amigos que me provoquem. Né? Porque quando o Andrés faz uma pergunta como essa, eu tenho que trazer tudo de mim para poder pensar junto. Né? E para poder estar à altura dessa pergunta. Né? Para poder ele jogou a bola lá em cima e eu não posso deixar ela cair, entendeu? Então eu jogo ela mais alto ainda, porque eu acho que ele vai conseguir pegar mais alto, né? Tem essa também, né? Eu confio nele, né? Se eu acho que o Andrés, não vai conseguir, eu vou jogar a bola um pouquinho mais baixo, e aí a gente perdeu, né? E os autores do Farolete são esse grupo, assim,
de gente que eu confio que vão poder elevar o nível da minha expressão. Vocês entendem? Porque assim, eu poderia falar assim, elevar o nível da expressão da cultura brasileira. Pode ser, interessante isso. Mas eu estou muito mais preocupado no que a gente pode fazer dentro desse grupo, que pode se expandir indefinidamente, lógico, né? Mas como esse jogo de diálogo que é entre amigos, lógico, mas não é do tipo a gente está batendo nas costas um do outro. Não, a gente está querendo mais, né? E mais no pensamento. Tem uma coisa que vocês não me perguntaram, mas eu digo, já que vocês não me perguntaram, que eu acho que ainda em relação à escrita, né? Que por exemplo, eu tenho a sorte de ter amigos incríveis, né? Um pouco de sorte, um pouco de mérito também. Eu fui atrás de vocês, né? E quando eu achei vocês, eu não soltei, né? Isso é uma forma de amizade, uma forma de lidar com a amizade, né? E nós somos amigos há muitíssimos anos, né? E eu guardo as nossas cartas, as nossas trocas de e-mails, guardo com muito carinho. Porque quando eu escrevo para os meus amigos, eu escrevo melhor. Então, esses dias que eu termino feliz, se eu escrever uma bela carta para um de vocês, por exemplo, eu terminei feliz o dia. Porque vocês me fazem querer ter boas ideias, sabe? Lógico, essa é a nossa relação, é assim que a gente se vê um ao outro, né? Como o incitador um do outro, né? Como alguém que vai ajudar o outro a parir ideias, né? Para usar outra expressão do nosso grande mestre. E é uma tristeza que a gente não faça isso oficialmente, né? Que quando eu escrevo para meus amigos, eu penso muito bem, muito afiadamente, né? Eu sei onde eu quero chegar, eu sei quais botões apertar, né? Mas quando eu estou escrevendo um artigo, que não é para amigo nenhum, mas é para o mundo dos letrados, né? É outra coisa. O texto muda, eu mudo, o tema muda, a profundidade e o vigor mudam, né? Então, um dos motivos da existência do Farolete é tentar criar um ambiente em que nós consigamos restituir essa destinação tão potente do texto filosófico, que é escrever para amigos, né? Porque quando a gente faz isso, a gente escreve outra coisa. A forma do texto muda, o gênero do texto muda, o conteúdo do texto muda e o texto fica melhor. Então, quando a gente cria essa comunidade de autores e a gente aprende a se ler, a gente sabe mais ou menos como o Bernardo pensa, e como a Ana pensa, e como a Maíra pensa, e como o Danilo pensa, a gente produz uma frase e a gente sabe, o Danilo vai ler isso aqui, ou o Léo vai ler isso aqui, né? Então, eu passo a escrever para ele, né? E isso é um experimento interessante, né? Alguma coisa que alguns grandes filósofos fizeram no passado, por exemplo, Sêneca, né? Por exemplo, cartas. Apenas, né? E eu acho que a filosofia é a arte e amor. E é arte e amor. O meu pai era artista, meu pai era pintor. A gente falou sobre isso aí alguma vez, Giovanni. E ele fazia a distinção entre o que é um artesão e um artista. O artesão tem a fórmula certa para fazer aquele objeto que agrada. Ele repete a fórmula deu certo, ele repete. Isso é um artesão. Um artista não. Se um artista repete uma fórmula, deixa de ser um artista. Um filósofo não é a mesma coisa. No amor não é a mesma coisa. Dá para se amar repetindo a fórmula? A gente também falou sobre isso aí, né, Giovanni? Sobre a necessidade de arriscar. Colocar tudo em jogo. E eu acho que a filosofia é isso. Então, é arte e amor. E quando você não pratica desse jeito, acho que você não faz filosofia. Então, talvez o que eu escrevo, o que a gente escreve, não tenha valor filosófico, não sei. Mas tem o valor da intenção. Mas, talvez, isso é um exercício que eu fiz há um tempo atrás, junto com alguns amigos que não toparam o desafio do Farolete, não são todos os filósofos que toparam. Na verdade, eles não toparam porque é difícil achar tempo para fazer isso, né, que a gente está fazendo.
a vida entra no meio e nos impede de nos expressar filosoficamente também. Isso acontece. Os autores do Farolete me disseram isso repetidamente. A vida entra no lugar da expressão e eu não consigo, né? E essa é uma das manifestações também mais importantes do Farolete, né? Dá aos autores a oportunidade de fazer a volta nas exigências práticas e falar, se expressa, né? Mas eu estava falando com esses amigos a respeito de uma certa diferença meio essencial entre dois tipos de filósofos. Os filósofos da verdade, e que para chegar à verdade eles buscam sistemas rígidos que os levam até lá, né? Então você tem grandes filósofos da verdade, os dois maiores, Aristóteles, Kant, né? E por outro lado você tem os filósofos da sabedoria, que são os caras que querem atalhos e dão as voltas, e se eles chegaram à verdade ou não, é menos relevante do que fazer a caminhada, né? Talvez o maior de todos eles seja Montaigne, o autor dos ensaios, que no prefácio dos seus ensaios se pergunta do que eu estou falando, e ele fala, eu estou falando de mim mesmo. É só isso que me interessa, caro leitor, né? E aí você tem outros grandes figuras dessas. E não é que a gente está preferindo Montaigne a Kant, não é isso. Mas o problema é que a gente está tão acostumado a Kant, né? E a filosofia tem resultados, hein, gente? Isso é uma coisa que as pessoas ficam espantadas quando diz. A filosofia tem resultados. David Hume tem resultados. Immanuel Kant tem resultados, né? Eles mostram para a gente uma certa organização do mundo que nos parece, para o nosso tempo, para a nossa época, verdadeira, né? E assim, a gente se apega a esses resultados, lógico, né? Mas a filosofia é mais do que isso. Kant, Aristóteles, Hume sabiam disso, né? E quando a gente vai ler Pascal, a gente encontra isso mais que tem a filosofia, que não nos leva a resultados, mas nos leva a um movimento, né? Então, eu comecei dizendo assim, eu achava importante dizer que, quando a gente fala a respeito desse modo de filosofar, a gente não está inventando roda nenhuma, a gente está diante de uma certa tradição, a gente está privilegiando um certo espírito da filosofia em oposição a outro, né? Se a gente se diz construtor, contribuinte do edifício, a gente está submetendo algumas regras que a gente quebra até um certo limite. Tem um bom fazer, tem um bem feito na filosofia. E a questão você não coloca de qualquer jeito as coisas. Na medida em que você continua dentro, você está se submetendo a regras. E está se submetendo a regras por respeito à tradição e porque é a tradição que vai te permitir fazer com que o que você está construindo tenha alguma valia dentro dessa tradição que você respeita, né? Então, eu não estou falando de chutar o balde da filosofia, não se trata disso. Eu estou falando de fazer com que as regras não fossilizem o pensamento. E por respeito à tradição, existem regras que eu preciso quebrar. Eu preciso uma desobediência em relação a essas regras que imobilizam, né, que fossilizam, como eu digo, o pensamento. Você escreveu uma tese de doutorado? Não tem como fugir disso. Ela é uma tese de doutorado. Ela não vai ser os ensaios do Montaigne. Ela não vai ser os pensamentos do Pascal, né? Ela não vai ser assim falou Zaratustra, né? Não tem como. Essas três obras que eu citei agora, elas não se encaixam em padrões aceitáveis do pensamento acadêmico. E, no entanto, são monumentos. E assim, interessantemente, eles são tijolinhos do grande edifício que você está falando. Morreu antes de ontem o Zusa Homem de Mello, um grande crítico de música brasileiro, um dos maiores ainda vivos, e lógico, nesse momento vem grandes artistas, grandes personalidades prestar sua homenagem, né? E o Caetano Veloso veio falar isso.
ele veio dizer assim, olha, o José de Mello, o Homem de Mello, trabalhava na Record, que era, na época, a emissora que mais se preocupava com música no mundo. E é lógico que aquela figura, né, é responsável para que a grandeza da música brasileira tenha sido aquela dos anos 60 e aquela dos anos 70, né? O Brasil, para quem conhece um pouquinho de música brasileira, sabe que os anos 30, 40 e 50 foram anos de gestação popular incrível, né? E que a partir do final dos anos 50, né, aquilo alcançou o status de universalidade, sobretudo a partir da Bossa Nova. E eu não estou dizendo a partir de um critério meu, eu digo assim, a Bossa Nova, eu acho que a Bossa Nova faz o samba virar universal. Não é. A Bossa Nova efetivamente fez com que o Brasil se tornasse uma cultura universal. É lógico, a Carmen Miranda estava lá, junto com Dorival Caymmi, etc., mas tudo levava a esse tipo de universalização, inclusive Carmen Miranda e Dorival Caymmi. Agora, o que aconteceu nos anos 60 no Brasil, ele é o fruto de curadoria, né? Ele é o fruto, e o exemplo bonito é o Edu Lobo, falando, um dia eu estava lá sem ter o que fazer, aí resolvi dar uma passada na casa do Tom, e o Tom estava ao piano ensaiando Ela é Carioca com os cariocas, né? E foi a primeira vez que eu ouvi Ela é Carioca, o Edu Lobo conta. E aí, 3 dias depois, eu estava andando de carro na Avenida Atlântica, que interessantemente depois passou a se chamar Avenida Antônio Carlos Jobim, e estava tocando nos bares da avenida Ela é Carioca com os cariocas. Isso não acontece mais, mas assim, é um pouco antidemocrático isso, né? Porque antigamente alguns poucos especialistas em música definiam o que tocava e o que não tocava, né? E eles faziam, todo bem vai tocar, lógico, e eles tinham o tino para perceber que quando aparece Gal Costa e Caetano Veloso no estúdio, aqui, vocês vão gravar juntos um disco de bossa nova, e tá lá, o domingo, né? Quando some a ideia da curadoria, quando a gente explode todas as possibilidades de publicização, é lindo isso, né? Agora, nós não temos mais alguma coisa que nós poderíamos chamar, ainda que arbitrariamente, de música popular brasileira, não existe mais, né? Mas é interessante, Giovanni, desculpa eu te cortei, mas veja, você usou um exemplo muito oportuno para falar do que é o trabalho do curador-editor que a Maíra estava colocando. Você deve ter assistido aquele documentário maravilhoso, Uma Noite de 67. Sim. Maíra, assista urgentemente. Urgentemente significa, acabando essa entrevista, você vai lá, procura e assiste, porque é uma das coisas mais bonitas que o Brasil já fez. Que assim, a história é muito simples. Tinha revistas de música, tinha programas de auditório, que tinha a popularidade que depois passaram a ter as novelas, né? E era justamente na TV Record, se eu não me engano, né, Giovanni, que isso acontecia. Exatamente. E o documentário mostra a noite da final do concurso em 67, onde tinha alguns moços cujos finalistas eram razoavelmente bons. Tinha então, o Edu Lobo que você falou, né? O Gilberto, Edu Lobo, o Roberto Carlos, o Caetano, o Chico, os Mutantes com a Rita Lee cantando aí, fazendo corinhos. Sérgio Ricardo, que quebrou o violão, né? Então, olha, Chico, Caetano, Gil, Roberto Carlos, no mesmo palco, na mesma noite, competindo entre eles. Mocinhos, 20 e poucos anos, né? Mas o que tem ali atrás? Tem curadoria e tem alguém contando uma história. Tem alguém... É muito interessante, eu não me lembro como chama o sujeito que organizava, que criava o script disso tudo, mas ele falava uma coisa muito interessante, porque isso aí é edição, isso aí é curadoria. Ele falava, olha, você precisa ter o mocinho, o bandido, você precisa ter os personagens de uma história bem contada.
Aí é engraçado porque entrevistam depois o Chico, e o entrevistador, muito habilmente, pergunta: Chico, quem que você imagina que você era nessa história? Ele fica olhando assim, com espanto e fala: eu era mocinho, é isso? Não gosta do papel do mocinho, mas ele é. Então, o que é isso aí? É curadoria, é edição, é contar uma história, é criar um contrato entre as pessoas que estão do lado da plateia e as pessoas que estão do lado de quem entrega, né? Agora, veja uma das consequências interessantes dessa explosão da ideia do editor e do curador, né? É muito comum você ler por aí, ou ouvir, e falar: olha, o melhor disco do ano ainda é o do Gilberto Gil, lançou, e o Chico Buarque ainda faz essas coisas incríveis. Cadê aquela potência da música brasileira? Gente, a potência da música brasileira está em todo lugar. Em qualquer lugar que você vá, em qualquer barzinho de São Paulo, você vai ver grandes músicos. De São Paulo, não sei, alguns bares, no Rio, em Salvador, sabe? O Brasil continua produzindo, eu diria, com a mesma vastidão, né? A diferença é que os canais de escoamento dessa grandeza foram explodidos. Não só porque não há mais curadoria, não só porque acabaram as grandes gravadoras e a curadoria musical, mas porque agora todo mundo é músico, né? E todo mundo, e não é um problema nenhum isso, né? É importante que haja democratização da música, mas a gente não tem mais o crivo, o critério que diz isso é melhor do que aquilo. Tudo está no mesmo nível, né? E assim, esses julgadores de valor, de critério, esses produtores de critério, né, que falam a partir de um certo saber, que a gente pode achar razoável ou não, a gente pode endossar ou não, mas eles foram os caras que fizeram essa noite mágica de 67 possível, né? E fizeram a música brasileira alçar uma grandeza para a qual ela parecia ter uma vocação desde o começo do século, e ela alcançou. E assim, eu acho que a gente não está longe de ser o Brasil de Elis Regina, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Caetano Veloso. Estamos longe de ser esse Brasil do final dos anos 60 e começo dos anos 70, na música. Porque tem um modo de a gente parecer muito ingênuo com relação a esse modo de elogiar a edição e a curadoria, com essa analogia com o mundo do mundo fonográfico, né? A ideia de que não lembrar que esses critérios, em primeiro lugar, eles são arbitrários. E, em segundo lugar, o que eles mostram é como os poderes estabelecidos conseguem determinar como se dá a sociabilidade e a circulação da cultura, né? É um tipo de poder que dá visibilidade ou não para algumas coisas, né? E assim, foi uma luta de muita gente conseguir minar esse poder para conseguir dar mais, para tornar mais democráticos os processos de escolha, né? Mas me parece o mesmo tipo de problema das redes sociais, né? As redes sociais, elas oferecem um campo de possibilidades de expressão, de manifestação, de colaboração imenso, né? E eu não acho que isso deve ser negado. Por outro lado, na mesma medida, na mesma proporção, não devemos negar o impacto negativo que essa abertura teve para a cultura. Não é um problema de princípio, vejam. Do ponto de vista do princípio, eu sou todo pelas redes sociais, eu sou todo pelo fim dos curadores. Do ponto de vista dos resultados, não. Mesmo do ponto de vista do princípio, eu acredito na curadoria. Por quê? Porque a falta completa de critérios orientadores fica... Sem esses critérios, fica muito difícil você, que não tem, no caso eu, que não tenho essa disposição de ficar horas e horas fazendo curadoria das músicas que eu quero ouvir, me impossibilita ter o acesso a coisas que eu poderia ter, sim. Se uma outra pessoa especializada, e aí, Andrés, o especialista, né,
O especialista, ele tem um papel aí também, como disse o Giovanni, eu não sou uma pessoa que lê 1 ou 2 ou 3 textos de filosofia. Eu li, eu percebi o que é filosofia para mim, as semelhanças entre família, as semelhanças de família entre as filosofias, e percebo em certos tons, em certos textos, a presença dessa filosofia. Então, quem melhor do que alguém que conhece um determinado tema para te mostrar, para te introduzir um tema? Como professor que vai ali numa sala em que a filosofia não é a especialidade de ninguém, você fala, olha, isso aqui é um texto de filosofia, e o aluno vai falar, nossa, professor, eu não estou entendendo o que eu estou lendo. E aí você fala com toda a propriedade, leia, releia, leia de novo. Eu te garanto que vai ter um sentido. Eu te garanto que esse não é o texto de um colega seu, que não tem sentido nenhum mesmo. Isso é um texto para ser lido e relido. Então, esse eu acho que é o papel do curador, é te dar de bandeja uma generosidade. Pode ser simplesmente alguém que fez o trabalho por você. Porque você não precisa ser um especialista em tudo. Tem uma questão que eu recomendo a vocês um livro, ele ainda não está publicado, mas é muito bom, chama-se Ciberpopulismo, Democracia na Época das Redes Sociais, tá? O autor é um tal de Andrés Bruzoni. E aí ele coloca uma questão que é a questão dentro dos populismos de direita, né? Muito na onda das redes sociais e tal. E aí tem uma questão, tem um paradoxo, que é mais acesso à informação, mais transparência, mais possibilidade de participação é um problema para a democracia? Como assim? Mas de alguma maneira. Então, a gente tem esses paradoxos na música, no pensar, na política, né? Bom, gente, então, finalizamos aqui? Estamos satisfeitos? Finalizamos. Obrigada, Andrés, obrigada, Giovanni, muito gostosa a conversa. Gente, muitíssimo obrigado, hein? Foi muito Tchau, bom. boa noite. Foi muito bom entrevistar com vocês, tá? Gente, muito obrigado, eu fico muito feliz de estar com vocês e até a próxima.